Amorreus. O nome amorreu, ele é usado no Velho Testamento para designar os habitantes da Palestina em geral. Os povos dos montes se opõem aos da planície, um povo específico ocupando uma cidade ou uma região maior com o seu rei. Encontramos-no no lado ocidental do Mar Morto, Gênesis 14, versículo 7, em Hebron, versículo 13, em Siquém, Gênesis 48, versículo 22, em Gileade e Bazã, Deuteronômio 3, versículo 8 a 10, e nas imediações do Monte Hermon, Deuteronômio 3, versículo 8. Deus ordenou a Israel que destruísse os amorreus, Gênesis 3, versículo 7, Gênesis e Deuteronômio 2, versículo 1. Aparecem com 5 reis para enfrentar Josué, capítulo 10, versículo 5 de Josué. Ezequiel, capítulo 16, versículo 3, se refere a Jerusalém como um país amorreu. Os gibeonitas descendem dos amorreus também, segundo o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 2. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Números 13, 29. Seom, rei dos amorreus, conquistou a parte de Moabe. Números capítulo 21, versículo 21 a 31. E Deuteronômio 2, versículo 26 a 35. Importantes descobertas vieram trazer luz sobre a forma e o significado da palavra amorreu. A forma hebraica é uma transliteração do babilônio Amarru, singular e plural. Mas nos dias de Abraão, Amarru denominavam a Ásia Ocidental, razão porque Síria e Palestina são chamadas de Bab, isto é, a terra dos amorreus. No apogeu assírio, o nome foi mudado para a terra dos heteus. Ao tempo de Moisés, dominavam Síria e Canaã. O nome amorreu, portanto, é de origem caldaica. Surgiram os amorreus em 2500 a.C., dominando Mesopotâmia e Síria com capital em Arã. Pouco depois, o norte da Caldeia era ocupado por dinastia amorita, cujos reis descendiam de Sumo, o Sem da Bíblia. A esta dinastia pertence Hammurabi, o Anrafel de Gênesis 14, versículo 1. Nos documentos históricos da época de Hammurabi, muitas referências são feitas ao rei dos amorreus. Quando, porém, Ur esplendeu na Caldeia e no mundo, os reis dos amorreus foram subjugados. Abraão viveu em Ur quando os amorreus já estavam enfraquecidos. Então a gente, por exemplo, vê aqui no meio desse povo algumas informações. Não sei se vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi. Então, pelo menos aqui, a gente percebe que há um certo vínculo histórico ligando esses personagens da Bíblia com esses personagens da história, por exemplo. E aí, a respeito desse assunto, a gente vê que é um daqueles que, de certa forma, vão precisar ceder lugar para o povo de Israel, até pelo fato de não adorarem o Deus de Abraão. Embora a gente percebe aqui que, no caso, o povo de Israel não tem barreira linguística com eles, mas tem barreira religiosa. Então é uma das coisas que acontece. Agora nós vamos para os heteus.